A aceitação disseminada dos benefícios a serem atingidos pelo individualismo e as liberdades que um livre mercado supostamente confere, assim como a aceitação da responsabilidade pessoal pelo próprio bem-estar, constituem em conjunto uma séria barreira ideológica para a criação de solidariedades nas lutas. Elas apontam para modos de oposição baseados nos direitos humanos e em associações voluntárias, como as ONGs, em detrimento de solidariedades sociais, partidos políticos e a tomada do poder estatal. Por isso, há uma percepção de que todos temos de ser neoliberais, mas as formas mais tradicionais de luta são difíceis de articular, dada a incrível volatilidade do capitalismo contemporâneo, a evidente diminuição da soberania dos estados individuais sobre suas questões econômicas e a redefinição da ação do Estado em torno da necessidade de cultivar um bom clima de negócios para atrair o investimento. Por isso, é cada vez mais difícil identificar o inimigo e onde ele está. O que diferencia Marx da economia política burguesa, tanto antes quanto a partir dela, é a ênfase que ele coloca na necessidade de saídas do equilíbrio e o papel fundamental das crises na restauração desse equilíbrio. Os antagonismos incorporados dentro do modo de produção capitalista são tais que o sistema está sendo constantemente obrigado a se distanciar de um estado de equilíbrio. No curso normal dos acontecimentos, insiste Marx, um equilíbrio só pode ser alcançado por acidente. Assim, ele inverte a proposição ricardiana de que o desequilíbrio é acidental e procura identificar as forças internas ao capitalismo que geram desequilíbrio. Mas para isso, Marx tem de gerar conceitos de equilíbrio adequados para tal tarefa. E é exatamente por essa razão que ele achou necessário ir além da aparência superficial da demanda e da oferta, e até mesmo das caracterizações da produção e do consumo para articular uma teoria do valor apropriada para o seu propósito. Só depois que a teoria do valor fizer o seu trabalho, podemos voltar às questões da oferta, da demanda e da produção, como também do consumo, para explorá-las em detalhes. Enquanto isso, o centro da atenção se desloca para aquele da produção e da realização do mais-valor como capital, pois, afinal, é realmente nisso que se resume o modo de produção capitalista. Em virtude do seu controle sobre os meios de produção, os capitalistas também podem apropriar o poder social inerente ao dinheiro e colocá-lo para trabalhar como capital monetário, e assim produzir mais valor mediante a produção. A lógica da circulação geral do capital os obriga a criar novos instrumentos financeiros e um sistema de crédito sofisticado que impulsiona o dinheiro e o capital que rende juros para um papel proeminente em relação à acumulação. Mas o poder coercivo da competição obriga os capitalistas, como agentes econômicos individuais, a abusar desse sistema e, desse modo, corroer o poder social do próprio dinheiro. A moeda pode ser desvalorizada, ocorre inflação crônica, crises monetárias são criadas, etc. Constata-se que o seu uso do dinheiro como meio de circulação através da ação do sistema de crédito solapa a utilidade do dinheiro como uma medida e uma reserva de valor. Então, devem ser tomadas medidas para preservar a qualidade do dinheiro. Tornam-se necessários controles monetários rígidos e severos. Esses controles surgem no decorrer de uma crise quando os capitalistas se apressam em segurar a mercadoria dinheiro, o ouro, por exemplo, como a única representação legítima do valor, ou então são impostos como uma política consciente de uma autoridade monetária poderosa, que opera como um braço do Estado. Nas últimas circunstâncias, a política da estratégia monetária, como é seguida pelo Estado, torna-se crucial para o entendimento da dinâmica da acumulação do capital. Entretanto, sejam quais foram as circunstâncias, a tendência para o excesso no reino das finanças é fundamentalmente assinalada por um retorno às eternas verdades da base monetária.
A tese do esmagamento do lucro, aquela que encara que a organização da força de trabalho e a escassez de mão de obra reduzem a taxa de acumulação até o ponto de crise da classe capitalista e, por extensão, do sistema capitalista como um todo. A tese de que a crise seria provocada por subconsumo ou, numa terminologia, por deficiências na demanda efetiva. Essa teoria, apresentada inicialmente por Rosa Luxemburgo, também lhe pareceu incapaz de explicar os fenômenos específicos da crise dos anos 70. Por fim, a teoria da queda tendencial da taxa de lucro, que consistiria num resultado não previsto pelos capitalistas em seu denodo para introduzir na indústria inovações tecnológicas e reduzir a força de trabalho. A teoria procura, no entanto, incorporar dimensões dessas três correntes. Uma explicação mais abrangente considera que as crises econômicas do capitalismo derivam, em última instância, de sua tendência congênita à superacumulação de capital. As crises surgem quando as quantidades sempre crescentes de mais-valia que os capitalistas produzem não podem ser absorvidas lucrativamente. Um exemplo disso foi em 1973. A forma de acumulação predominante, que era o Fordismo, foi minada pela crescente competição internacional e pela combinação de baixas taxas de lucro corporativos e de um processo inflacionário em aceleração. A soma desses fatores desencadeou uma crise de superacumulação. A resposta da classe capitalista e dos governos dos países centrais a essa situação desdobrou um novo regime de acumulação. Nesse regime, o dinheiro retomou sua margem de manobra e seu controle sobre o mercado de trabalho. Sua principal estratégia foi a precarização das relações trabalhistas, com o estabelecimento de contratos temporários e a incorporação de força de trabalho imigrante.